Vem com o Pão. Voltamos, irmãos, aqui para o nosso terceiro bloco, conversando aqui hoje com o irmão Diego Reginato, lá de Passo Fundo, veio aqui nos visitar. Nós estamos aproveitando essa visita. Falamos bastante hoje aqui sobre liderança, e principalmente essa liderança no meio profissional. Mas e agora, não vamos dizer assim ser um profissional, mas como ser uma liderança, Diego, dentro desse ambiente, né, que nós temos aí, Reino de Cristo. Com eficiência, com eficácia, sendo zeloso, e nós temos alguns materiais que até nos ajudam isso, né? Mas dentro dessa tua experiência profissional, que pode ser levado, né, dessa busca da excelência, de bem servir a Cristo, né? E também de tudo isso que hoje deve levar, um pouco da experiência que tu pratica, né, na vida profissional, também como liderança na Igreja do Senhor Jesus Cristo, aí tem o presbitério lá em Passo Fundo, né? Conta um pouquinho para nós o que tu vê, assim, para dar de dica. Dar de dica para o pessoal, assim, olha, que está aí encontrando alguma dificuldade de ser liderança, quem sabe, do grupo familiar, encontrando dificuldade para ser liderança de uma tribo, de um exército, ou mesmo que pode ganhar uma dica para avançar, né? Não estou encontrando dificuldade, mas, puxa, eu não liguei dessa estratégia que eu podia fazer para avançar mais aí, né? Esse é o meu grande desafio. Vamos falar assim, é o desafio do momento, né? Conseguir ser uma liderança espiritual aprovada por Deus. Eu fiz no início do ano passado, no início de 2016, eu fiz uma oração no altar, né? Onde aquela oração da figueira que não produzia fruto, e eu pedi para Deus mais um ano de oportunidade para mim poder receber essa aprovação do Senhor na minha vida, né? A parte ministerial. Porque a responsabilidade da parte espiritual, ela é muito maior do que a parte natural, né? A parte espiritual, ela tem um peso. E eu vejo o que eu uso de inspiração desde que Deus me chamou para esse encargo, né? É a questão do exemplo de Josué e Moisés. Então, Josué, ele foi um líder que ele se preparou observando Moisés. Então, eu procuro observar o que lideranças da igreja fazem quando são bem-sucedidos. E eu procuro copiar esses modelos ou ter comunhão com esses irmãos, compartilhar com eles para ver o que eles fazem. Eu percebo assim que existe uma força espiritual do mal que tenta nos desviar o tempo inteiro do foco. Vamos usar o exemplo de um grupo familiar. Nós sabemos que existe uma agenda para um grupo familiar. Houve até um teatro lá em Cachoeira do Sul, exemplificando como deve ser feito. Então tem lá 5 minutos iniciais, que é para oração, para um compartilhar de uma palavra. Depois tem 25 minutos de louvor. Aí depois tem o NutriVídeo, 20 minutos para palavra ministrada. Depois tem mais 10 minutos, se eu não me engano, para compartilhar, para tirar dúvidas e tal. E 10 minutos para compartilhar, 5 minutos para oração e encerramento. Mais ou menos isso, se eu errei algum dado aí, os irmãos me perdoem. E eu percebo que às vezes, a gente, então assim, tem 25 minutos de louvor. Aí o levita, ele ministra o louvor às vezes. Então ele faz 2 louvores ou 3 e preencheu os 25 minutos. Aí alguém está observando isso e de repente ele pega no grupo dele também, tocou 3 louvores, vou tocar 3 no meu. Mas ele só toca os 3 louvores e dá 12 minutos, 15 minutos. Então, aí às vezes a gente não se dá conta, quando vê, vai mudando um pouquinho aqui, mudando um pouquinho ali, daqui a pouco o grupo, ao invés de ser um grupo familiar de edificação, é um grupo de debate. Onde um começa a falar, daí rebate aquele assunto, aí outro acrescenta um pouquinho, outro pega a palavra, e quando vê não existe mais edificação. Foi uma bênção, todo mundo falou, nem precisa ter o compartilhar de grupos no final. Pronto, saiu do modelo. Eu já participei de grupo onde tinha 2 pessoas, 3 pessoas, e no final nós fizemos o compartilhar de grupos. Mas foi só essas pessoas que oraram, só as pessoas que compartilharam, só as pessoas... Mas se está no modelo, Deus vai abençoar a obediência. Então eu percebo assim que é importante observar o modelo, observar quem faz bem feito aquilo ali e copiar. Não importa o meu ponto de vista. Não importa se eu gosto, se eu não gosto, se eu aceito, se eu não aceito, porque Deus vai abençoar o princípio da obediência. Então, a minha inspiração para arrumar as coisas assim, Marcelo, tentar ajustar, é isso. Outro ponto importante é compartilhar. Tipo, eu venho para cá, a gente compartilha assim
tomam café juntos e compartilham, não é edificante? Com certeza. Trocar as experiências, falar o ponto de vista teu, a gente conversar sobre algum assunto em comum. E eu tenho a oportunidade de viajar a várias cidades e ter comunhão com vários presbíteros e com irmãos um pouco mais maduros na fé. Eu tenho sido muito edificado por esse compartilhar. Em determinados momentos a gente lava os pés uns dos outros, em determinado momento eu peço oração, em determinado momento eu oro, em determinado momento a gente compartilha o que está sendo feito nas nossas cidades. E isso, com o coração aberto para aprender, eu digo com o radar ligado, do aprendizado e da atenção, eu tenho sido muito edificado. Então eu vejo a importância que é ter comunhão, a importância que é no encontro micro-regional e uma hora antes. Para quê? Para compartilhar com os irmãos essas experiências. Ter momentos de comunhão espiritual, não para falar mal dos outros, para se queixar, murmurar ou reclamar, mas para aperfeiçoar o nosso serviço. E na nossa cidade, dentro do possível, fazer reunião com as lideranças, né? Eu sou presbítero, aí infelizmente ainda não tenho os exércitos e as tribos em Passo Fundo, mas as pessoas com despontamento para líderes, assim, a gente tem feito algumas reuniões. Ultimamente acabou não fazendo muito porque está um pouquinho disperso, né? Então a gente está tentando trabalhar para expandir a obra, mas eu estou bem atento, assim que Deus for levantando esses líderes, fazer reuniões de ajustamento. Sentar, conversar, trocar uma ideia, debater algum assunto, de repente algum irmão está com uma dificuldade em determinado ponto. Olha, estou com dificuldade lá no grupo familiar, não está acontecendo assim, o que vocês acham? Aí os outros líderes ajudar em solução. E aí a liderança ela vai se formando assim bem fortificada. Que benção. E para ajudar nesse ministério aí que o senhor te colocou, grupo familiar. Nós temos aí o CD MP3, Grupo Familiar, e vai te ajudar muito na direção. Como já disse aqui o Diego, tem aí também o teatro gravado, que também foi uma bênção, porque, olha, não tem como não entender. Porque ali você ouve, você vê, né? Você vê na prática como funciona. Então, tá tudo ali o modelo também. Ainda tem, no caso da liderança de exército ou de tribos, nós temos aí também o MP3, exércitos, tribos, exércitos e tribos. Eu sempre teimo em trocar os nomes, né? Mas que você pode aí também baixar em download também aí pelo site da editora. Então nós temos aí ainda Rebanho Curado, ótimo também para o Ministério Pastoral, para quem tem aí o download também na editora Vento Sul. Então tem muitos materiais que nos ajudam exatamente também em cumprir, em executar essa obediência desse chamado que o senhor dá aí, para esses que tem que desenvolver essa liderança, né, Diego? São materiais que ajudam aí, complementam muito para a gente buscar qual o modelo que o senhor quer, além do modelo do monte, estabelecendo o modelo do monte, que nós temos também, é maravilhoso, que a gente pode estar buscando, ali fala tudo como o Senhor tem o seu desejo, como a gente pode aí estar colocando tudo de acordo com o Senhor quer a igreja, né? Nesse formato de buscar a unção do Espírito Santo de Deus e dar a ele a liderança, né? Porque é através aí dessa liderança, o Espírito Santo nos guiando, que Cristo vai reinar na terra em nome de Jesus, né? Para que isso aconteça. É isso, Diego? É isso aí. É muito importante essa parte da gente estar estudando, né? Vendo os materiais, estudando os pontos. Eu lembro que num treinamento de vendas que eu participei, a pessoa trouxe um dado, né? De aprendizado, de assimilação de conteúdo. Quando nós só ouvimos, o percentual assim chega entre 6% e 8%. Eu não lembro exatamente dos números, mas são aproximados. Quando você ouve e escreve, o percentual de assimilação sobe a 14%. Quando você escreve, ouve, escreve e estuda, você sobe lá para casa dos 20%, 30%. Quando você, além de estudar, aplica, você passa a casa dos 50%. Quando você, além de aplicar, ensina, você chega ao máximo do estágio de aprendizado daquele conteúdo. Então eu vejo que a gente vai num culto às vezes ou assiste uma programação. Se a gente não anotar, não ruminar, não estudar, não aprofundar aquele assunto, a quantidade daquele assunto que a gente vai absorver é bem pequena. Recentemente eu tive uma experiência com a Escola do Reino, que tem sido um norte aí, né? Aquele resumão que a gente fazia antes das provas, né? É a Escola do Reino. E eu estou repassando elas agora para rever desde o início, né?
E a Escola do Reino tem essa indicação, né? Esse pedido, inclusive, de ter um caderno para fazer as anotações, né, Diego? Exatamente. Então, eu fiz as anotações e pensei, agora eu vou transcrever elas. Algumas eu vou ouvir, outras eu só vou transcrever para rever aquele conteúdo e orar em cima. E aí eu fiz isso na primeira. A primeira eu transcrevi de novo. A segunda eu também, porque aí você vai escrevendo, vai vendo os tópicos. A terceira eu fui ver, eu não tinha feito o resumo. Aí eu lembrei que a terceira eu só tinha ouvido ela. E naquele dia, eu acho que eu estava meio num dia mal, eu ainda não gostei, porque eu achei um tom de exortação, eu achei ela assim, fugia um pouquinho daquele tom de ensino, e eu meio que julguei aquela aula e acho que me rebelei na hora e nem escrevi. Eu disse, bom, então é a oportunidade que eu tenho de rever esse assunto. E aí separei aquela hora e meia assim, orei, peguei lá o meu caderno, o chimarrão, e vamos rever a mensagem do número 3. Deus falou tremendamente comigo naquela mensagem. Assuntos pontuais, sabe? Tinha acontecido um assunto na igreja que estava gerando uma aflição no meu coração. E no meio daquela mensagem entrou um parágrafo sobre aquele assunto, que nem tinha conexão com a mensagem, mas que serviu para mim assim como uma luva. Fora os outros tópicos, assim, eu escrevi foram 6 páginas escritas da mensagem de número 3. E algo que eu tinha repassado, já passado, né? Algo que eu tinha pré-julgado, algo que eu tinha deixado de lado e achava que não tinha edificação para mim. E quando a gente volta e vê de novo, é impressionante como aquilo gera uma edificação, um aprendizado, um ensino para a gente, né? Que é uma estratégia, né, Diego? Nós já fiz com o Diego uma outra entrevista num encontro em Glorinha, né, Diego? É verdade. E lá o Diego disse que ele já usava essa estratégia de usar e escrever também o estudo que ele fazia. E ele comentava com a gente o quanto isso ajudou na sua vida de estudo, de ter maior comunhão com o Senhor, buscando esse conhecimento. Que a palavra de Deus já nos diz, né? Que nós temos que buscar o conhecimento. E através do conhecimento vai nos ser acrescentada a sabedoria e até o discernimento da voz do Senhor. Muitas vezes a gente diz assim, eu oro, mas o Senhor não fala comigo, né? Eu tenho buscado, mas eu não tenho sentido de Deus falar comigo. E aí, olha, um dos problemas pode estar aqui, que você está negligenciando o conhecimento. Quando negligencia o conhecimento, acaba perdendo aí um pouquinho da sabedoria divina, e o contato com Deus, porque acaba não discernindo a voz de Deus em tantas coisas que passam na nossa mente e no nosso coração. Coração cheio de desejos e a mente cheia de pensamentos. No meio de tudo isso, tem uma voz lá que é a do Senhor. Se a gente não está buscando, não está comendo a palavra, não está comendo do Senhor, a gente não consegue discernir qual é a voz dele. E a gente pode tomar um caminho, tomar uma decisão que não é a do Senhor. E quem se prejudica com isso? Nós mesmos, né? Porque não fomos buscar o conhecimento. Inclusive, tem uma outra passagem que diz, meu povo está sendo destruído porque não tem o conhecimento, né? Então, a gente vê quanto isso é importante, isso que o Diego está trazendo aqui, o conhecimento, Diego, para a gente poder estar buscando, estudando, comendo de Cristo, né? Fiz aí há pouco tempo também uma entrevista com o pessoal da Sociedade Bíblica, e ele me disse uma coisa que eu achei tremenda, assim. Ele disse, olha, eu faço a tradução bíblica. Hoje é um dos que faziam a tradução de uma língua para outra para a Sociedade Bíblica. Então, ele não tem mais conta quantas vezes ele já leu e já estudou a Bíblia para transcrever para outra língua sem perder o texto bíblico. E ele diz assim, toda vez que eu estudo, eu aprendo uma coisa nova. Olha só. Né? Então, isso aqui não me serviu muito, porque você imagina ele relatando, testemunhando, e vem bater com aquela ministração que nós temos, se eu não me engano, do padrão divino para a família, que hoje está no Esposa e Modelação, que é o nunca nos formaremos no comer. E aquilo foi um testemunho de uma ministração que eu já ouvi, né? Que provavelmente vocês já ouviram, provavelmente o Diego já ouviu também, mas sabe assim, aquela pessoa, a referência aquela assim? Sim. Diz, bah. Então, Deus sempre... Aí parece que a gente estava duvidando de Deus, né? Porque a gente vem aquela frase, Deus sempre falou a verdade comigo, né? Sempre, nunca escondeu da gente. Mas a gente às vezes fica meio... Como a gente recebe muito, viu, irmãos? Esse é um grande problema que nós temos hoje. Esse ministério que está aí,
A editora Vento Sul transmite muito conhecimento e abre grande possibilidade de você ser acrescido com sabedoria e discernimento da voz do Senhor. Como a gente tem muito, a abundância é grande, acaba acontecendo um certo desprezo da nossa parte, né? Então a gente tem que cuidar com isso, né, Diego? Tem que cuidar. A disciplina, ela faz toda a diferença nessa hora, né? Eu falo de escrever, falei na outra entrevista, agora reforço e faço isso, tenho vários cadernos com ministrações assim escritas, porque acredito que quando eu estou escrevendo, eu estou me comprometendo com aquilo. Tem a minha caligrafia ali, a minha assinatura que está ali, a minha... E recentemente eu tive uma experiência bem interessante com uma pessoa próxima a mim. Ela fez uma lista de oração, essa pessoa, e pediu coisas para Deus assim que teoricamente não eram muito possíveis, assim, muito próximas. Eu disse: Deus, entre pedir e não pedir, não custa nada pedir, né? A palavra diz pedir, dar-se-vos-á. E a pessoa fez aquela lista e esqueceu. Uns 2 anos depois, eu acho, não sei se foi menos ou mais que isso, a pessoa lembrou da lista, em um dos cadernos que ela fazia suas anotações. E voltou, foi olhar a lista. Para surpresa dessa pessoa, 90% do que ela pediu aconteceu. Então, às vezes, coisas que a gente acha bobagem, né? A gente diz, isso é coisa do mundo, de anotar, de escrever, de fazer pedidos e tal. A gente, às vezes, entra numa religião, numas noias que nada a ver. Porque Deus não diz pra gente falar para Ele o que tem no coração. Amém. Então, quando a gente está escrevendo, quando a gente está conversando com Deus, a gente está desenvolvendo nossa intimidade com Ele. A gente está abrindo nosso coração. E a gente pode fazer a oração e os pedidos. Deus, se aprouver a ti, me dá. Se tu não quiser me dar, não precisa e está tudo certo. Mas se tu quiser dar, eu gostaria. Então eu vejo que nós precisamos ser mais simples na nossa comunhão com Deus. Mais simples, mais objetivos, mais próximos, mais amigos de Deus, né? Amém. Gente, estivemos aqui conversando então com o Diego, foi uma benção, Diego, obrigado pela companhia, obrigado aí pela possibilidade de estarmos conversando, tendo comunhão, obrigado a você que participa com a gente sempre aqui toda sexta-feira, a partir das 22 horas e também na terça-feira você acompanha a reprise do programa de sexta. Valeu, muito obrigado, vamos terminar o programa, Diego? Ficamos por aqui e até o próximo programa! TV Menorá apresentou De Bem com o Pão.